Bom dia, meus amigos. Estamos aqui começando mais um vídeo da série de vídeos do Setup JJ. Hoje nós vamos fazer os estudos em Petrobras, né? Ações preferenciais nominativas com o ticker PETR4 e Vale SA, ações ordinárias nominativas com ticker Vale 3, tá? No Setup JJ. Essas são as redes sociais para quem se interessar em seguir, tá? É importante fazer um disclaimer que não se tratam de recomendações de compra ou venda de nenhum ativo. Eu não sou analista de valores e nem comercializo análises. Tratam-se apenas de uma forma gratuita aqui que eu compartilho minhas perspectivas, minhas visões de mercado, tá? Para que todos nós possamos crescer e evoluirmos juntos. Essa é a tela do Setup JJ, né? Desse triple screen, em que o objetivo é obter o maior resultado com a maior eficiência possível. E o slogan do setup é esse: grandes ganhos, pequenas perdas. A tela simplificada do setup é essa, no qual nós trabalhamos com esses indicadores, tá? Aqui nós temos dezenas de vídeos já gravados explicando cada indicador desses, tá? Como eles atuam de forma individual e em conjunto, por isso o relógio suíço, tá? Porque a ideia é que quando fecha esses indicadores, ele atua praticamente como um relógio suíço, tá, pessoal? Que dá a hora exata para entrada, saída, inclusive não entrar no mercado, tá? Lembrando que nós trabalhamos muito com o Fibonacci do chefe, do Marco Rossi, né? Marco Aurélio Rossi. E a principal peça do setup, a gente nunca pode esquecer que somos nós mesmos, tá? Então, quando essa peça não vai bem, fatalmente nosso resultado no trading também não irá bem, tá? E o contrário também é verdadeiro. Quando a gente está bem, o setup, o nosso resultado no trading irá bem, tá? Então vamos lá. Estudos de PETR4 e Vale 3, né? Vamos começar com Petrobras no setup JJ. Eu sempre estou deixando essa tela aqui, pessoal, para que quem se interessar guarde, tá bom? Aqui são os possíveis canais do Fibonacci, né? A gente sempre guarda isso aqui impresso, até colado na mesa para nunca esquecer e tudo, sempre se lembrar, né? Então fica aí mais uma vez para quem se interessar, dar um print, né? E guardar consigo aí. O gráfico mensal de Petrobras continua daquele jeito, né, pessoal? A gente tem feito esse mês, né, uma regressão à média, tá aqui, né? A gente bateu nesse 111 aqui, ó, do Fibonacci, e estamos segurando. Lembrando que a linha de tendência tá bem aqui abaixo, ó. Tá vendo? E o preço está chegando nela justamente nessa convergência também com o Fibonacci, né? Com o 111 do Fibonacci, que é a linha de reversão reviolino. Se a gente olhar as médias, estão todas apontadas para cima, de 200, de 27, de 9, MACD comprador, JJ Index sobrecomprado, inclusive, voltando aqui para dentro da banda de Bollinger, né? E o CCI é a mesma coisa, a linha de 200 está aqui, ó, né? E o CCI está voltando aqui para a linha de 200 para dar essa regressão à média aqui que está acontecendo, tá? No gráfico semanal, a gente observa melhor, né, a regressão à média aqui, onde o preço voltou para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? JJ Index a mesma coisa, tá vendo, ó? E o CCI 50 também voltou da 200 aqui para baixo, ó. Então esse ponto aqui, pessoal, é bem importante, ó. É bem importante, tá vendo, ó? É onde o relógio suíço fechou suas engrenagens, tá vendo, ó? JJ Index deu regressão à média, CCI também começou a voltar, o preço caiu para dentro da banda de Bollinger, tá vendo? Volume, ó, caiu, tá vendo? E o preço foi lá na média de 9 e bateu aqui nesse 111 do Fibonacci aqui, tá vendo? Onde está segurando e onde também tem outro 111 aqui, ó. Se a gente olhar, ó, a média de móvel exponencial de 200 ainda está apontada para cima.
a de 27 também, mas a de 9 está apontada para baixo, o que faz o MACD, ó, está comprador, mas minguante, ou seja, a força compradora está perdendo, ó. A banda de Bollinger, ó, ela começou a fechar aqui, tá vendo? Ela ainda está aberta, né? Mas ela perdeu a força da abertura dela, até por conta daquilo que eu expliquei da outra vez, que foi justamente a alta ser tão forte e ela não ter uma força perene como essa, como outra, né? Como essa outra aqui, ó, tá vendo? Essa linha de tendência aqui, ó, pelo grau dela de altura, ela é bem mais forte do que essa aqui. Essa aqui é quase que aquele sprint, como eu falei, né? Ó, e o preço está justamente testando ela aqui, tá vendo? Ó, né? Eu vejo um certo sinal de cansaço dessa queda, tá bom, pessoal? O volume, inclusive, voltou a virar positivo. Ó, a gente vai olhar os gráficos comparativos ali também para ver como é que tem andado o petróleo, né? Porque o petróleo diz muito com a empresa, né? A Petrobras, ela é muito sensível ao mercado internacional de petróleo. Então a gente vai dar uma olhada lá também, tá? No gráfico diário, né? A gente observa também aqui, já fazendo a linha de tendência de queda, tá vendo, ó? E aí a gente tem um triângulo aqui, ó, tá vendo, ó? A linha de tendência tá passando aqui, a gente tem um triângulo, ó, tá vendo? Média móvel de 200, exponencial apontada para cima, a de 9,27 para baixo com o MACD vendido, ó, mas o preço já voltou aqui e tá na média de 9, tá vendo, ó? Para dar o start a uma estratégia do 9.1 talvez, ó. O volume voltou a subir comprador, ó. JJ Index ainda está vendedor com o PVT virado para cima, ó, indo para 50. O próprio CCI também, ó, já começou a virar para cima, né? Ele chegou aqui um pouco depois da região do zero e está ameaçando voltar, né? Está ameaçando. E levando tudo isso em conta, que nós estamos aqui, nós batemos no nível de 111 desse Fibonacci aqui, ó, e a gente tem mais um 111 aqui que não deixa de ser região, tá, pessoal? Então, quem sabe aí essa correção já esteja chegando ao fim dela, tá? Não podemos adivinhar, é só uma possibilidade que estamos falando, tá? Já no gráfico de 60, né, a gente vê claramente uma linha de tendência de queda, tá, pessoal? Aqui a gente vê claramente, apesar de que aqui, ó, mudou um pouco, né? A média de 200 está apontada para baixo, ó, mas a de 9,27 para cima. O preço já rompeu aqui, fazendo o duplo rompimento, tá vendo? Rompendo a média de 9,27. O MACD comprado, média banda de Bollinger, ó, aberta para cima, ó, e o JJ Index comprado com o PVT virado para baixo aqui, ó, mas ainda está comprado, tá? E o próprio CCI segurou mais ou menos aqui na região do zero, ó. Mais ou menos, né? Aqui, ó. Tá vendo? O que indica um possível suporte e resistência, né? Quando a gente leva em conta que a gente bateu aqui nesse 111, ó, tudo vai fechando as engrenagens, como eu falei, por isso o relógio suíço, entendeu, pessoal? Tudo vai fechando e aqui uma possível reversão, tá? Vamos ver essa correção aqui, como é que fica aí para segunda-feira. Olhando o contexto do ativo, é esse. Eu ainda acredito numa correção aqui, uma continuação dessa alta. É o que eu acredito, tá, pessoal? Não é o que vai acontecer, né? Eu não sou adivinho, eu trabalho com possibilidade, com probabilidade. E a probabilidade da alta voltar aí para esse curto prazo, né? Porque no médio e longo prazos aqui ela tá de alta ainda, né? Ela não rompeu nem linha de tendência ainda de alta para baixo, tá? Então a tendência eu acredito que ainda é voltar essa alta dela, até porque Petrobras deve algumas coisas aí de preço com relação a resultado, com relação a fundamentos, né? Não que o mercado seja obrigado a seguir essa lógica, né? O mercado é o mercado e ele é soberano. O preço tá aí e acabou, né? Vamos então para estudos de Vale 3 no setup JJ, né? Vale está aqui com o gráfico mensal dela, tá, pessoal? A gente observa o topo duplo dela que foi feito, né? Agora ela tem voltado, ó, só que essa situação aqui no mensal ainda não tem mudado com relação às médias, né? A gente vê as de 200 apontada para cima e a gente está na região dessa confluência aqui dos Fibonacci, né?
JJ Index comprador, tá vendo? Ó, o volume cresceu e virou para comprador também. E o CCI segurando aqui antes de chegar à linha do zero, ó. Né? Tá vendo? No gráfico semanal, a gente vê aqui também claramente o topo duplo, tá? A gente vê aqui, ó, o começo de uma brincadeira para o alto, né? Até porque, ó, média de 200, de 9 apontadas para cima e de 27 flat querendo virar para cima também, ó. A banda de Bollinger nessa queda aqui, ela já fechou, ou seja, a volatilidade dessa queda sinaliza cansaço, né? Sinaliza que ela está acabando e aqui tem uma possível reversão de tendência, tá? O próprio preço chegou a bater lá na média de 27 já com o MACD, ó, vendedor ainda, mas minguante, ou seja, a força da venda está acabando, tá, pessoal? O próprio JJ Index aqui, ó, o PVT, corre para cruzar a média de 50. E o CCI já deu a compra aqui, onde ele fez esse repique aqui, né, na linha do menos 100 e está indo para cima. Tá bom, pessoal? Tudo indica, e aqui nos gráficos de tempo mais baixo eu vou lembrar desse caixote aqui, ó, desse retângulo, que também o preço rompeu e para mim era um sinal forte, né, dessa reversão, tá? Aqui a gente vê mais claramente, ó, que o preço realmente reverteu, ó, tá vendo? Ou seja, ele saiu aqui já desse caixote, ele já rompeu aqui as duas médias, tá vendo? Dando sinal de compra. O próprio MACD já está comprador, ó, e crescente. A banda de Bollinger começa a abrir para o alto, ó, e a gente está aqui justamente aqui na duzentona, né? Que ela é dura de romper, só que com volume crescente, tá vendo? Com JJ Index inclusive sobrecomprado com PVT acima da média de 50, tá vendo? E o próprio CCI, ó, indo para o caminho aqui da linha de 200 dele, ó, tá vendo, ó, né? Os sinais que me mostram aqui até agora de gráficos é que Valesca tá para ir embora, tá, pessoal? Tá para ir embora, né? Para cima, né? Que ela caiu muito, né? Aqui no gráfico de 60 minutos, a gente vê mais claramente ainda que ela rompeu aquele retângulo, né? Aquela consolidação que ela passava durante muito tempo, tá vendo? Fez uma correçãozinha agora aqui no final do dia da sexta-feira, né? Mas olha só, médias de 200, de 27, de 9 exponenciais, ó, apontadas para cima, MACD comprador, banda de Bollinger aberta dando volatilidade. A questão foi o volume que virou aqui nessa correção, né? Mas olha só, inclusive o JJ Index está com PVT flat aqui, ó, na sobrecompra, né? E o CCI voltou da 200 para baixo, ó, dando sinal dessa regressão à média aqui, tá vendo? Né? Então, assim, tudo indica que a gente já rompeu os topos, né, anteriores e tudo. Lembrando que a gente tem uma série de gaps nesse ativo, a gente nunca pode esquecer disso, tá, pessoal? É gap para tudo que é lado, né? Tá? Nós temos vários gaps aí que não foram fechados, inclusive, né? Ficaram para trás aí. Steve Nisson, né? Que fala muito sobre essa coisa dos gaps serem fechados e tudo, tá bom? Então o contexto do ativo é esse, tá, pessoal? Tudo indica aqui para mim que Vale está retomando o rumo da alta, tá? O navio está sendo virado para subir. É o que eu tenho visto, né? Nós chegamos aqui, né, no 60 minutos, nesse nível aqui, ó, do 127, que é o abre alas, né? E fez a regressão à média. Vamos ver aí como é que fica, né? Mas esse é o panorama do ativo aí para a semana, tá bom? Vamos dar uma olhada agora, pessoal, nos gráficos comparativos, né, que eu faço toda semana. Aqui eu estou trazendo uma comparação de Vale, né? Vale e Petrobras, tá, pessoal? Valesca e Petronilda, mas também trago, ó, a variação do petróleo, tá? Tanto o Brent, que é esse UK Oil, né? Quanto o WTI, que é esse US Oil. E também tenho trazido a cotação do minério de ferro, porque eles fazem uma boa virada aqui, uma dobradinha para a gente ter essa correlação aqui mais visível, né? E também tenho trazido o IBOV e o mini índice, tá?
e o mini dólar também, né? Eu trouxe aqui, tá vendo, pessoal? Ó. Então a gente tem um comparativo muito interessante aqui, o gráfico de 15 minutos, né? Nesse caso a gente está analisando mais ou menos a última semana, tá? De comparativa desses ativos. Então a gente vê que Valespa foi para o alto e dólar também, né? Os demais ativos, tanto o Ibov quanto o mini índice, quanto o próprio minério de ferro, ó, ele deu uma queda onde Vale está fazendo uma divergência aqui, né, com o próprio minério, ou seja, a empresa já caiu tanto que eu acredito que observam a questão de lucros e tudo, né, o mercado, inclusive talvez principalmente o mercado profissional, né, e começou a ver que nem com o minério de ferro caindo do jeito que ele tem caído ou caiu, a Vale vai deixar de ter lucros consistentes, como sempre teve, e que ela ficou já sobrevendida, né? É o que eu acredito, e aí o mercado tende a fazer isso, né? Vale tá subindo aí, pessoal, tá? Ó, tá vendo? No gráfico de 60 minutos, a gente compara aqui mais ou menos o último mês, ó. Tá vendo? E a gente também tem Vale aqui pro alto, ó. Seguido do mini índice, né? Seguido do mini índice e Ibov, ó. Ibov tá aqui. Oh, desculpe, mini dólar, tá? Mini dólar. Mini índice tá aqui, né? Embaixo, ó, junto com, inclusive, negativo no mês, né? A própria Petrobras também deu uma perdida, né? Deu uma correção, nós mostramos até nos gráficos dela, junto com o próprio petróleo, né? Que também deu uma boa perdida aí, tá? No gráfico comparativo diário, nós temos essa posição, tá? Aqui nós comparamos mais ou menos o último ano, tá, pessoal? Os últimos 12 meses, e a gente vê que a campeã de alta é Petrobras. Mas a gente observa, ó, Vale começando a reação dela aqui, tá vendo? Ela começou a aparecer aqui. Ela ainda está negativa e isso é ativo bom de comprar quando é ativo bom, né? Uma empresa boa como Vale no momento que ela está subvalorizada, tá, pessoal? Aqui ela já está começando a reagir, talvez seja um bom momento aí de entrada de compra aí para um swing trade mais longo, um position de algum tempinho a mais, tá? No gráfico semanal, que a gente observa os últimos 4 anos, a gente também pode ver a Vale reagindo aqui, né? Petrobras corrigindo, tá vendo? Com o minério, com o petróleo, ó, o petróleo aqui, ó, né? E o minério de ferro a gente vê que ele perdeu bem, né, pessoal? Ele perdeu desde aqui de cima, tá vendo? E Vale agora faz essa divergência aqui nessa, porque existe a correlação, né, entre o minério de ferro e Vale, tá? No gráfico mensal a gente vê que a grande alta do período dos últimos 20 anos foi Vale, né, nessas comparadas aqui, seguida de Petrobras, que tem caído um pouquinho agora, né? E a Vale começou a recuperar, tá vendo? No mensal, ó. Aqui embaixo estão os outros ativos, né? Que tem devolvido um pouco. O que mais devolveu foi o próprio minério de ferro, né? E é isso aí, pessoal. Hoje, de análise, nós temos essas empresas que nós fizemos, tá bom? Você sempre pode aprender com a história, porque a natureza humana não muda. E não há muito de novo no mercado como a maioria das pessoas acredita. William J. O'Neill. Quando você elimina o impossível, o que permanece, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes. O homem é aquilo em que ele pensa o dia inteiro. Ralph Waldo Emerson. É o Emerson, né? Grandes ganhos, pequenas perdas. O compromisso é sempre em fazer o melhor trabalho possível. O resto é consequência. André Araújo. É isso aí, pessoal. Quando a gente dá o melhor de nós, o resultado que a gente vai ter é o melhor resultado possível, sim, como consequência, né? É reto isso, né? Você precisa identificar os seus pontos fracos para mudar. Mantenha um diário sobre suas operações de mercado, anote nele as razões que o levaram a entrar ou sair de todas as posições. Busque padrões repetitivos de sucesso ou fracasso.
É isso aí, pessoal. A gente sempre tem falado sobre o registro do que é feito para a gente depois ler a nossa história e aprender com ela de verdade, tá? Para se tornar ganhador consistente. Assim, pessoal, a gente está trabalhando muito bem nossas raízes e com ótimas raízes, a gente sempre vai ter o sucesso consistente positivo, né? Muito obrigado a todos mais uma vez. Espero ter passado algo de positivo, ter deixado algo de bom, tá bom? E até o próximo vídeo, tá bom, pessoal? Uma ótima semana. Água, fura pedra. Os